Só um minutinho que pronto. Ok. 1º de dezembro de 2022, 17 horas e 2 minutos, banca de avaliação de monografia da aluna Desirê Velasque Queiroz, participam dessa banca Euário Vigílio Queiroz, orientador, com a participação dos professores Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza e professor Dalmo Antônio de Castro Bezerra, a quem dou boas-vindas. Desirê, pelo procedimento aqui, pelo roteiro, né, você tem a palavra aí por 20 minutos, tá? Então, fique à vontade. Tá certo. Boa tarde, novamente. Boa tarde, doutora Úrsula. Boa tarde, doutor Áureo, doutor Dalmo, Everson. Bom, eu sou Desirê Queiroz, aluna de pós-graduação do curso da Magistratura do Estado de Rondônia, e nessa tarde eu vou estar defendendo o trabalho de conclusão de curso, cujo tema é medida cautelar diversa da prisão, sua eficiência ao ser aplicada nos crimes de violência doméstica. Bom, a escolha do tema, ela se deu em virtude da relevância da temática, né, e o estudo, ele busca analisar o equilíbrio entre a proteção da vítima de agressão, do acusado, né, do seu direito de liberdade fundamental e a dignidade bilateralmente entre ambas as partes. O objetivo é refletir a respeito da temática a fim de verificar se as políticas públicas elas estão surtindo efeito na conscientização e ou diminuição das agressões que as vítimas acabam sofrendo. Eu usei como metodologia a quantitativa e bibliográfica, e o trabalho foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos abordar dos direitos das mulheres em matéria de violência doméstica, o segundo capítulo, das medidas cautelares diversas da prisão de forma geral, e no terceiro capítulo, das medidas cautelares diversas da prisão em caso de violência doméstica e familiar. Bom, para dar início, faz necessário uma contextualização histórica de como a mulher, durante a evolução, foi posta nesse ambiente familiar, né? O direito brasileiro, para muitos estudiosos, a configuração de família que a gente tem hoje, ela teve início lá com a civilização romana. E a família, ela vem o termo família, ela deriva do latim, que quer dizer um grupo de escravos ou servos que pertencia a uma pater-família, ou seja, ao pai de família. E daqui a gente já consegue visualizar a posição da mulher, justamente porque a mulher em nada é dito nessa definição, e sim o homem é colocado como figura central. Então, o homem ele é responsável pela organização desse núcleo familiar e de todas as pessoas e de tudo que envolve esse núcleo familiar. Ele é posto como figura central. A mulher, nessa configuração, ela somente é colocada com o papel de fundamental a perpetuação da espécie, nada além disso. Então, o seu papel está ali imposto somente na perpetuação da espécie e organização do lar. E essa organização do lar não é uma organização no sentido de ter voz ativa naquela situação, mas é simplesmente ali como a dinâmica do lar funciona. Aqui é bom também a gente salientar que nesse contexto familiar ali da civilização romana, o parentesco ele é tido de 2 formas: o por agregação, que é justamente essa visão da pátria, dos agregados que vão chegando e vão constituindo aquele núcleo familiar, e o sanguíneo. A princípio, essa organização era tida como a agregação era tida como fundamental. Com o passar do tempo e a evolução da sociedade romana, tem-se a modificação e a introdução e a consolidação da entidade família ser vista a partir do laço de consanguinidade. Então, aí, dessa mudança de visualização, a gente começa a perceber um avanço talvez um direito ali surgindo embrionário do direito sucessório, dos direitos da mulher. Então, a mulher, ela começa, a partir dessa mudança, até pelos laços agora, não mais da agregação, mas sim da consanguinidade, começa a ter um vislumbre de alguns direitos a serem assegurados. No avanço histórico, também é importante a gente pontuar
o direito canônico, que foi ele responsável pela elaboração das teorias da nulidade, e determinou também como ocorreria a separação dos corpos e do patrimônio. Então, com esses avanços, fica mais nítido a mulher visualizar realmente uma independência surgindo ali, porque a mulher ela vai começando a deixar de ser totalmente submissa àquela figura do pai, aquela figura da família patriarcal, e começa a visualizar uma ponta de independência. Então, diante desse cenário de evolução do contexto histórico, nós podemos visualizar já no direito brasileiro a importância de se entender a família dessa forma dinâmica, não mais uma família patriarcal, mas do direito a entender a família nas suas múltiplas formas. E a Constituição assegurando essa forma de entender a família e dessa forma de colocar a mulher naquele laço, naquela família. Então, o Estado ele traz para si essa responsabilidade de assegurar os membros que fazem parte daquele núcleo familiar, e nisso a mulher ela passa a ter um papel de significância, tanto é que é estendido também a ela o poder familiar, é dado a ela o direito de trabalhar sem a necessidade de autorização do marido. Então, daí nós começamos a visualizar a concretude dos direitos que a mulher passa a ter, com acesso à mulher à educação superior, com acesso à mulher ao voto. Essa mulher começa a ter a liberdade de se fazer ouvida, das pessoas entenderem que, sim, a opinião dela é fundamental, então eu tenho que trabalhar com medidas a fim de assegurar essa mulher, porque ela vai exercer o voto, ela está ali na academia, essa mulher está com uma vida ativa, ela não depende mais somente desse homem. E a mulher, outro ponto importante dessa extensão do poder familiar para a mulher é dar liberdade para ela falar assim, eu não preciso mais estar sobre a égide desse casamento, dessa violência, porque agora eu posso cuidar dos meus filhos, porque a gente sabe que muitos casos a mulher ela se coloca numa situação, ela continua, aliás, nessa situação de violência por um medo de sair daquela situação e os seus filhos ficarem à mercê do agressor. Então, muitas das vezes, essas mulheres, elas acabavam suportando toda essa agressão, todo esse ato de violência, para que os seus filhos pudessem ter a mãe por próximo, ter a mãe perto. E a questão do financeiro também, porque essa mulher pensa, como é que eu vou sair desse casamento se eu preciso me sustentar? Então, toda essa questão, com esses avanços dentro da Constituição e dentro do direito brasileiro, possibilitou essa mulher realmente visualizar que há uma possibilidade além daquele cenário em que ela se encontra, mas isso não é algo simples, porque apesar de toda essa questão até poética, ideal, a mulher ela tá num ciclo de violência. Então, esse ciclo de violência é muito forte, porque quem é vítima da violência sabe o quanto é difícil se desvincular dela. E aqui, nesse ciclo da violência, é importante pontuar o estudo feito pela psicóloga americana Leonore Walker, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela fala que a violência ela passa por ciclos. Então, apesar da mulher agora ter uma independência financeira, poder se visualizar sem aquela dependência do marido, daquele relacionamento, ela tem uma dependência agora psicológica, que ela está naquele ciclo de violência, que a psicóloga ela trata o ciclo de violência como, primeiramente, é aquela relação de agressões verbais, de discussões, de começar a tolir no início do relacionamento a vestimenta da mulher, ou para onde a mulher vai, aonde a mulher deixa de ir. Quando ultrapassa esse cenário dessa primeira etapa, desse primeiro ciclo, entra-se o ciclo da violência física, que é o ciclo no qual o homem ele já deixa a agressão verbal e ele passa para a violência física, seja de um aperto no braço ou até mesmo uma violência que causa um dano muito maior, levando até a morte. Quando não leva à morte, consolida-se o terceiro ciclo, que é o ciclo da lua de mel, que é aquele ciclo do arrependimento que o homem alega que não vai mais fazer. A mulher, dentro daquela situação, vendo o suposto arrependimento, passa a aceitar e acreditar naquele homem,
mas nada daquilo é verdadeiro, porque a psicóloga, ela traz em seu estudo a finalização dizendo que a partir do momento em que a mulher ela é envolta no ciclo da lua de mel e que ela perdoa esse agressor, ela não denuncia, ele se sente encorajado a continuar com as agressões. Então, esse ciclo só vai se desenvolvendo, só vai voltando. E por isso, diante de tudo isso, é que a importância das políticas públicas, do judiciário, das mídias, em alertar, em buscar soluções para fazer com que essa mulher que está naquele ciclo enxergue que ela não precisa ficar nesse ciclo. Então, diante de todo esse cenário, criou-se políticas públicas a fim de coibir esse avanço da violência. E uma dessas políticas públicas foi a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela foi desculpa, tá com barulho, né? Não? Essa lei, ela foi criada justamente nesse contexto de reprovação, nesse contexto de não aceitação de penalidades, de sanções tidas como insignificantes diante do ato de brutalidade que as mulheres vinham sofrendo. A vítima dessa lesão, da vítima dessas agressões, né, que ocasionou, que fez com que essa lei fosse criada, ela sofreu as agressões durante muitos anos da sua vida, teve danos físicos irreversíveis, mas ela foi atrás. Depois de muitos anos é que houve a condenação do acusado justamente por uma demora processual e por umas brechas que a lei acaba tendo, né, recursos, enfim, demorou-se muito a condenação, e quando saiu essa condenação, ela foi tida como não suficiente. Então, diante dessa insuficiência da condenação, nasceu-se um clamor social por uma medida mais significativa. Então, por isso que a Lei Maria da Penha é uma lei tão importante, porque ela traz essa proteção, ela traz essa conscientização e ela traz uma maneira de sancionar voltada especificamente para os casos de violência doméstica. Bom, avançando no nosso estudo, já no segundo capítulo, nós vamos tratar das medidas cautelares, né, de forma geral. Mas antes de adentrar nas medidas cautelares, é necessário a gente fazer também uma evolução histórica das penas. O ordenamento jurídico brasileiro, ele vê a pena de prisão como uma medida excepcional, como uma medida a ser aplicada quando os demais ramos do direito já não deram certo. Então, nós vamos aplicar a pena, mas isso é tido como uma excepcionalidade. Quando os demais ramos do direito não dão certo para assegurar a pacificação, aplica-se a pena de prisão. Mas a exceção. Mas nem sempre foi dessa forma. Nem sempre nós tivemos essa visão, digamos, humanitária da coisa, né? Antes era ou prende ou solta, então não havia um meio termo. E para ficar mais claro, até chegar a esse processo, essa conscientização de evolução das penas, nós fazemos um apanhado ali da Idade Antiga e da Idade Média, onde a pena era tida como uma forma de tortura. A pena aplicada era uma forma de suplício, né? A arte de punir, a arte de fazer com que o condenado, do que aquele criminoso, ele pagasse literalmente com a vida pelo ato praticado. Mas essa forma de se punir não era uma forma de se punir visando a compensação pelo crime cometido, mas sim uma forma de trazer medo àquela sociedade, porque os suplícios, né, as penas, elas eram cometidas, elas eram aplicadas para a população como um espetáculo público mesmo. Então era uma forma de fazer com que a população tivesse medo de cometer algum ato criminoso, e a pena não era o ato em si não era visto como uma afronta ao bem tutelado, mas uma afronta direta ao rei. Então, o crime não era visto como algo que causou uma maldade, uma dor
a quem sofreu, mas sim ao rei. E ao rei, para ele trazer de volta o seu domínio, a pacificação social, ele aplicava essas penas de tortura. E aqui é interessante a gente passar a visualizar que o filósofo Beccaria, ele começa a trazer ali uma nova visualização das penas, de como é que eu vou aplicar a pena. Ele começa a nos trazer uma ideia de uma pena mais humanizada, uma pena visando não mais a penitência, a tortura, o flagelo, mas uma pena ligada agora a colocar o indivíduo na situação de reflexão, uma situação de eu preciso refletir sobre os meus atos, eu preciso entender o que eu cometi, o que eu fiz. Estão me ouvindo? Desirê, tem 4 minutos aí, Desirê, 4 minutos e meio. Eita! Enfim, aí vamos avançar aqui. Então, a pena já ela passa a ser mais humanizada. Com isso, surge uma terceira via, as medidas cautelares. Com as medidas cautelares, verificou-se, tentou-se criar a possibilidade de, agora, assegurar que, de fato, essas penas impostas, elas não seriam mais de prisão diretamente, mas havendo a possibilidade de aplicar uma pena alternativa à prisão, elas seriam aplicadas, e para isso foi trabalhado através dos princípios da não culpabilidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Então, começou-se a trabalhar nesse sentido, a fim de buscar-se uma humanização das penas. Indo para o nosso terceiro tópico. Estão me ouvindo? Fica tranquila, Desirê, tá? Ouvindo alto e claro aqui, fica tranquila. Caso a gente não esteja ouvindo, a gente avisa. Tá. Indo para o nosso terceiro capítulo das medidas cautelares diversas da prisão, nos casos de violência doméstica, é bom a gente pontuar que aqui há uma diferença. Enquanto as medidas cautelares do processo penal, ela visa a proteção do processo, aqui as medidas protetivas, elas visam a proteção da vítima. Então, aqui o enfoque das medidas protetivas é proteger a vítima, é dar segurança à vítima. Então, por isso que, nesse caso, diferente do que ocorre lá nas medidas cautelares do processo penal, aqui não é necessário o contraditório para ser aplicado, não é necessário ouvir o acusado, não é necessário ouvir o Ministério Público, porque o enfoque é proteger a vítima. Então, o magistrado, ele pode, inclusive, de ofício, aplicar as medidas a fim de assegurar, porque o enfoque aqui é assegurar a vítima, é retirar a vítima daquele cenário de violência. E, por fim, diante de tudo isso, nós temos um perfil da vítima, que, diferente do que pode ser imaginado, que o perfil da vítima é um perfil da vítima e do agressor, são de pessoas com pouca instrução. Infelizmente, a violência doméstica, ela está em todas as classes sociais. Então, as mulheres, elas, não importa se, como já foi dito, antes a dificuldade era porque ela não tinha liberdade financeira, hoje ela tem a liberdade financeira, mas ela está presa psicologicamente naquela situação. Então, a agressão, ela não se limita a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada classe social. É lógico que, infelizmente, nas classes de menor instrução, ela é muito mais recorrente, porque a mulher, ela se vê com a baixa instrução, é muito mais difícil acessar o mercado de trabalho, então ela se vê obrigada a permanecer ali naquele cenário de mas não fator determinante para que ela só ocorra com famílias de baixa instrução. O agressor também, fatores que facilitam que esse agressor, bebidas alcoólicas, vícios em drogas, das mais diversas. Então, todos esses fatores contribuem com o aumento da violência, né? Com a violência doméstica. E a mídia, ela exerce um papel fundamental no combate à violência doméstica. Até o fundo, eu não sei se está dando para ver corretamente, mas eu coloquei a imagem de uma novela que me marcou particularmente. Eu era criança e eu lembro dessa cena, eu lembro que eu tinha medo dessa raquetada,
porque era muito violência, e foi aí que começou-se a conversar nas famílias, que as famílias começaram a conversar sobre o que, porque eram pessoas instruídas ali, que teoricamente não haveriam a necessidade, não estavam naquele perfil de vítima e agressor, mas ali elas sofriam também, ela sofria a violência. Então, a mídia, ela exerce essa influência no sentido de trazer, de levar para as famílias, de trazer a consciência, de combater essa violência doméstica. E o judiciário e as políticas públicas, sim, eles também influenciam. Eu posso chegar à conclusão desse trabalho de que as medidas cautelares são favoráveis, são positivas quando aplicadas caso a caso, analisando o caso, possibilitando a vítima a sair daquele cenário de agressão, dando um tempo suficiente para que ela saia daquele cenário de agressão, sim, é positivo. Mas é necessário que continuemos a buscar melhorias, a buscar conhecimento, a colocar essas vítimas, a amparar essas vítimas, principalmente aquelas de baixa instrução, a colocar essas vítimas com a possibilidade de sair, de conseguir um trabalho, de trazer medidas práticas para a retirada dessa vítima desse meio de violência. Mas no contexto geral, avaliando a dignidade do acusado também cumprir uma pena proporcional ao seu ato e à vítima, eu acredito que as medidas alternativas, eu posso concluir que as medidas alternativas diversas da prisão, elas sim, surtem um efeito a fim de garantir que a Constituição ela seja assegurada, que sim, que o indivíduo ele passe por um processo judicial, que ele não antecipe a pena, de que ele não perca, eventualmente, um período da sua vida encarcerado e, ao final, se constate que não era daquela forma como, a princípio, se parecia ser. Então, no balanço geral, eu vejo como positivas medidas, mas sim, nós precisamos ainda avançar muito nessa conscientização de proteção às vítimas e de ressocialização desse indivíduo agressor. Obrigado, Desirê. Já passou 2 minutinhos, mas tudo bem. Ai, meu Deus, eu corri. Pode ler a frase aí, fica à vontade. Eu terminei com uma frase que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é o amor. Muitas das vezes os agressores, eles culpam, né? Eles falam que eles fazem determinadas coisas por amar demais. Mas o amor não se traduz em violência. E também não se traduz em esquecimento. Quando fala de não guardar um rancor, acho que é um rancor para a vítima, de deixar aquilo para trás, deixar que a justiça seja feita, mas não ficar presa àquele ato também que ela sofreu, porque a vida, ela continua. E que a gente possa, a cada dia também, não guardar rancor, seguir a vida. E é isso, 1 Coríntios 13, 4, 5. Obrigada. Obrigado, Desirê. Pode desativar, então, aí os slides, né, para deixar a tela completa, visualizar melhor você. E eu passo a palavra, então, à professora Úrsula para suas observações e eventuais questionamentos. Primeiro, queria agradecer o convite do professor Áureo. É uma grande honra estar aqui, ombreando, juntos com o Dalmo também. É muito gostoso estarmos aqui debatendo. Desirê, eu adoro essa temática, eu sou apaixonada por ela. O teu trabalho está muito interessante. Adorei a retrospectiva que você trouxe do cunho familiar, esse conceito de família, como veio, né? Como é que foi concebido. Já traz um pouco dessa carga, inclusive da prisão, né? No sentido de escravização, de vínculos que não se desfazem, de vínculos muitas vezes tormentosos, e de uma exclusão, no sentido de uma punição de exclusão que ocorria da prisão. E esse foi o liame do teu trabalho, maravilhoso, e eu questionaria assim, como o teu trabalho tem muito denso, você fez uma apresentação maravilhosa, muito segura, demonstrando o quanto você conhece do tema,
O que me trouxe, assim, um questionamento que eu gostaria que você desenvolvesse, na tua conclusão, você traz o seguinte: é necessário continuar repensando outras medidas de conscientização e prevenção. Que medidas seriam essas? O que você formula a partir disso? Certo. Doutora, eu entendo que, como eu falei, é muito positivo, mas as medidas são medidas práticas. É necessário a praticidade, a lei, ela é brilhante, mas é necessária a praticidade na aplicabilidade dela. Então, é possível notar que, em muitos casos, essa vítima, quando ela chega a denunciar, embora seja aplicado as medidas de restrição, enfim, de distanciamento, a gente vê que não há uma efetividade prática, né, nessa fiscalização, e colocar também a mulher como independente, porque, como eu falei, a violência doméstica, ela não está limitada a uma classe social, mas ela ocorre, em sua maioria, com as pessoas de baixa instrução. Então, essa mulher, infelizmente, ela ainda está lá na idade, lá na civilização romana, ela ainda está presa àquele vínculo lá de que o homem é o provedor, em muitos casos. Então, elas, apesar da lei assegurar que ela tem o direito, que ela não precisa mais, de que ela pode cuidar, ela não tem a efetividade de cuidar, porque ela não foi instruída dessa forma, ela não foi preparada. Então, quando eu falo assim que é necessário buscar ainda melhorias, é nesse sentido de houve a denúncia, o que eu posso fazer de praticidade para essa mulher? Quais são as políticas? Como é que eu posso auxiliar essa mulher? Como é que eu posso introduzir essa mulher no mercado de trabalho? Como é que eu posso fazer com que essa mulher estude? Como é que eu posso fazer com que essa mulher veja que não depende desse marido? Então, acho que é mais desse mecanismo prático, que aí a gente tem que ver as formas de atuar dessa maneira. É muito interessante, Desirê, porque, assim, existe essa concepção nas mais... quando a gente passa pela experiência de trabalhar no juizado da violência doméstica, a gente percebe também uma certa vergonha das mulheres de classe média e classe alta de denunciarem. O que, em princípio, demonstraria assim, mas, em princípio, parece que ela não tem essa dependência financeira do companheiro que a agride. Exatamente. Mesmo assim, não denuncia. Isso. Exatamente. Desculpa, até porque ficou muito corrido, eu queria falar sobre na apresentação. O que ocorre? Ocorre a vergonha, aí já é o aprisionamento do mental, da sociedade, o que vão falar, o que vão pensar, porque eu não preciso dele para nada, mas eu estou presa, eu fui agredida, eu fui violentada, né, psicologicamente, enfim, em muitos casos fisicamente. A vergonha, essa vergonha. E também tem um outro ponto, que apesar de que a mídia exerce um papel, sim, de relevância, no próprio trabalho escrito, eu trago alguns apontamentos de alguns casos que foram de conhecimento notório, de casos de vítimas que denunciaram, mas que foram minimizadas, que foram colocadas como loucas ou aproveitadoras daquela situação. Então, tem toda essa questão, porque, assim, para a mulher que não tem tanta condição, é um ponto. Para a mulher que tem uma posição mais favorável dentro da sociedade, está muito ligada à vergonha, ao aproveitamento, ela está sofrendo porque ela também é beneficiada disso. Então, tem esses pontos, não é algo fácil, não é uma temática, apesar de ser muito conversado, muito discutido, mas não é uma temática de solução fácil. Então, é por isso que é necessário as rodas de conversa, as conscientizações, trazer justamente para a sociedade que independe da classe social, a mulher está sujeita a sofrer essa violência, a sofrer esses atos de bestialidade. Então, é dessa forma que eu vejo. Muito bacana também que você trouxe um ponto, assim, que eu observo que às vezes ainda tem na educação feminina,
de um certo encantamento, né, daquele encantamento, do que a gente observa também no ciclo de violência, mas que a mulher associa muito a talvez as histórias de contos de fada, né, do príncipe encantado, daquela pessoa que vai defender a mulher de outras situações. Então, nesse início, nesse primeiro ciclo, que parece que é um ciclo de proteção para a mulher, às vezes você pontua em algum momento que esse exagero no cuidado e no zelo depois denota alguns sintomas, e esses sintomas às vezes não são verificáveis logo no início, né? A gente Sim. observa, o que você pontua sobre isso? É bem isso que a senhora falou. Esse desejo, muitas vezes, até vem aí talvez uma ausência, talvez, paternal, alguma coisa nesse sentido, uma ausência dessa figura, né? Aí ela coloca, em muitos casos, ou então visualiza, ou quer que se visualize todo aquele cuidado, aquela proteção, aquela romantização dos contos de fada, de que eu vou achar o príncipe encantado que vai me dar um beijo e eu vou voltar à vida. Então, essa visualização, essa romantização, e até ela ver no começo, ele só está preocupado comigo, porque é um ciúme, porque ele está preocupado, porque ele me ama, por isso que ele está com todo esse cuidado, por isso que não é exagero, é um cuidado, não é ciúme, é cuidado. Então, é justamente essa romantização da violência, que as mulheres, por estarem nesse início apaixonada, porque a paixão, ela acaba confundindo, né, deturpando ali a racionalidade, então ela acredita, ela se vê que ela está vivendo um conto de fada. O homem que chegou para salvar, para cuidar, olha, não usa tal roupa, não fala com tal pessoa, então é muito confuso, mas são sinais que são possíveis de detectar, mas também diante dessa questão toda até hoje, das redes sociais e da romantização das fotos e do mundo perfeito, ela quer viver esse mundo perfeito, ela quer viver e ela quer mostrar que ela está nesse mundo perfeito, então ela não aceita que, na verdade, o mundo perfeito não existe, que, na verdade, são indícios de uma violência, de uma obsessão. Cara, excelente, Desirê, muito obrigada pelos teu desenvolvimento dos raciocínios, os meus questionamentos, eu estou satisfeitíssima, professora Áurea. Obrigado, professora Úrsula. Passo, então, a palavra ao professor Dalmo para suas observações e eventuais questionamentos. Muito bem apresentado seu trabalho, Desirê. Eu confesso para você que eu lendo o seu trabalho, eu pensava numa novela que eu estava assistindo. Como você citou a novela, né, no seu trabalho, sobre dois casos, a questão da mídia em relação a esses casos, né, de reforço da importância do conhecimento da população, né, e se tratando os folhetins, até um meio de maior penetração social que se tem, né. Eu estava assistindo uma novela reprisada que se chamava Pecado Capital, e essa novela da década de 70 me deixou muito assim pensativo, porque há uma música da personagem principal, e nessa música, um dos trechos da letra diz bem, né, demonstra bem como nós evoluímos daquele pensamento de 1970 para o pensamento da agora, e eu fico pensando o quanto nós vamos evoluir. O trecho da música diz assim: olha a moça inteligente que tem no trabalho mental, QI elevada e pós-graduada, né? Psicanalizada, intelectual, pois adapta a qualquer tipo, já fiz seu retrato. Apesar do estudo, você não passa de uma mulher. Não passa de uma mulher.
né? Então, a diminuição da mulher, né? A mulher pode ser qualquer coisa, né? Ele elogia nessa música até grosseiramente alguns aspectos da mulher em outros trechos, mas no final há uma forma de reduzir, de dizer assim, olha, você não passa de mulher, né? E se a gente passa por todo o aspecto histórico da década de 70, 80, onde havia essa questão do patriarcado que você dizia, né, muito bem disse no histórico do seu trabalho, né, eu acredito que as coisas vêm mudando, né, principalmente após a Lei Maria da Penha, e principalmente, né, pela luta das mulheres em relação à diminuição de diferenças, né? E um aspecto muito importante que eu vi no seu trabalho e na sua fala com a doutora Úrsula, professora Úrsula, foi no sentido da questão econômica, da não dependência econômica, né? Se, por um lado, nós tínhamos ali uma questão da independência da mulher, por outro lado, ainda a gente vê isso muito nos dias no fórum, dessa dependência econômica. E eu fiquei aqui pensando também num outro ponto, que nem sempre é necessário o contraditório, apesar de você ter elencado, né, como contraditório dos pontos do seu trabalho, como princípios para que a medida cautelar seja, essas medidas diversas da prisão sejam aplicadas, mas, por um outro lado, como o artigo 22, lá o inciso 1º e o 3º são de natureza penal, os outros incisos são de natureza civil, né? E levando em consideração a tudo isso, eu gostaria de te perguntar, Desirê, em relação à cultura social, né, e a aplicabilidade da lei penal, né? Hoje nós temos estamos tendo muito casos na mídia em relação a descumprimento de medidas cautelares, né? A pessoa vai lá, é presa e sai e assassina, o feminicídio, né? Como você poderia dizer que poderia nos dizer assim, olha, o judiciário poderia ser melhor na prevenção de um feminicídio, por exemplo, se aplicasse tal medida diversa, né, da prisão, ou se aplicasse a prisão. Você respondeu à professora Úrsula que deveria ser estudado caso a caso. Mas até onde iria o Estado, o juiz, né, nessa aplicabilidade diversa? O juiz poderia ter uma liberdade para aplicar medidas diversas das que estão previstas na lei para fim de coibir e proteger a vítima de violência doméstica? Sim, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está levantando o ponto sobre a efetividade dessas medidas, né? Isso. E se o juiz teria uma liberdade de adotar, né, como medidas diversas. isto, que seriam... Nós temos ali uma previsão de que o juiz pode aplicar medidas diversas das que estão previstas lá no artigo 22, né, estabelecidas no sistema brasileiro, né? Agora, por exemplo, pegando um paralelo aqui do processo civil, o juiz aplica, por exemplo, para dar uma efetividade num processo de execução civil,
uma suspensão da carteira de habilitação da pessoa para que cumpra, né, faça a obrigatoriedade, aquela pessoa venha ao processo para pagar aquela dívida com a finalidade de quitação daquele débito. A pessoa tem um direito cassado, né, de dirigir até que ele pague aquele débito. E no processo penal, né, nessas medidas aplicadas? O senhor fala analogia, né, de forma analógica. Sim, eu entendo que sim, e por não ser um rol taxativo, é possível que o juiz tenha essa margem de liberdade de atuação. Eu acredito até que é isso que dá sentido até mesmo ao princípio da decisão motivada. O juiz, ele precisa motivar o porquê que ele está determinando tal medida. Se houver a motivação, se houver a justificativa, sim, eu entendo que é possível. Essas aplicações diversas são viáveis. Eu sei que, humanamente falando, o judiciário é sobrecarregado. Nós não somos máquinas, apesar de, às vezes, parecer que os magistrados são pelo número de demanda. Mas é possível, e eu acredito até que essas decisões, essa necessidade de motivação de demanda é justamente para que obrigue que as partes, de fato, entendam o processo, leiam, visualizem o processo para aplicar da melhor forma as possibilidades que o direito nos dão. O senhor falou sobre a questão das medidas de caráter penal e medida de caráter civil, né? Quando a gente percebe também que é possível que seja aplicado, por exemplo, o afastamento desse criminoso do lar, mas ele vai continuar com a responsabilização dele perante a sustentar os filhos. Então, sim, eu entendo que é possível, acredito que sim, há uma banalização, porque é um jogo assim muito, porque ao mesmo tempo que parece muito positivo, parece também pontos negativos. Mas há uma banalização, sim, de quando a mídia noticia fatos de que o acusado foi preso, de repente foi solto, foi lá e matou a vítima que denunciou. Mas aí eu volto àquela questão, precisamos da efetividade, da segurança, do afastamento efetivo desse agressor do convívio da vítima. Muitas das vezes a vítima não tem para onde ir. Então, o que o Estado pode fazer? Assegurar durante um período. Pode parecer algo muito, uma ideologia, algo muito fora do contexto, mas é algo visível, é algo que necessita ser debatido. Se a vítima não tem de onde se esconder do agressor, que o Estado proporcione um local para que aquela vítima possa ser encaminhada. Então, são essas questões. Não é uma resposta fechada, não é uma resposta exata. É caso a caso, mas sim, eu entendo que há possibilidade de ser feita essa analogia de outras aplicações, e sim, eu entendo que também há uma banalização por uma falsa, por uma punição talvez branda, mas é porque isso é o que vai para a mídia também, e os demais casos que não chegam até a mídia, porque o direito penal conseguiu interromper a agressão. Esses casos não ganham a mídia. Não dão notoriedade. O que chega à mídia é, de fato, a violência ali consumada, né? A violência no seu ápice da barbárie. Então, acredito que sim, é positivo, acredito que os magistrados que têm, sim, esse poder de fundamentar e, a partir da fundamentação da sua decisão, aplicar o que lhe parecer mais plausível para a situação em si. Certo. Só para complementar essa sua fala, aí eu te questiono assim, você já imaginou como uma dessas medidas alternativas a utilização de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de pessoas que estariam acusadas? Você entende que isso seria plausível, possível? Ou você não se deparou com esse pensamento?
Eu confesso que com essa medida em específica, não parei para pensar, mas acredito que sim, que é possível, é uma forma que vai restringir, vai delimitar o acesso e o monitoramento por via de GPS àquele indivíduo. Então, a partir do momento em que ele estiver próximo, né, da vítima, vai ser acionado talvez um mecanismo de acionamento ali rápido para proteção dessa vítima. Certo. Não, essa última pergunta aqui era só uma questão de computação mesmo. Eu estou satisfeito, Desirê, parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigada. Obrigado, professor Dalmo. Então, Herbert, qual é o próximo passo agora? Nós temos que ir para uma sala. Eu vou conversar, eu vou colocar os senhores numa sala separada, vai aparecer aí, é só aceitar o convite, e aí, Desirê, você fica aguardando aí. Tá bom. Guarda aí, Desirê. Tá tão nervosa, olha aí como é que deu certo. Tá com o microfone desligado agora. Eu estou para desfalecer, você não está entendendo. Meu Deus, eu preparei tanta coisa. Mas você foi muito bem, fique tranquila, nunca dá tempo de falar tudo mesmo. Fica tranquila. Meu Deus. Eu vou ali na sala com eles. Tá bom.
E aí, tudo bem por aí? Tá sem som. Tá com o microfone ligado. Meu Deus, agora eu tô com som. Agora Meu coração. Tá me ouvindo? sim, Meu coração deu uma acalmada agora, tipo. mas tá tudo bem. É, Falando, né, que mas, é um momento difícil mesmo, né? nossa, é muito difícil. Fazer tanto tempo também que, sei lá. E olha que tu tá aí ainda. Já pensou se eu tivesse que vir aqui? Mas nem sei, pior que eu falei para o professor que podia ser presencial, porque eu acho que eu ia me dar, porque eu não me dou muito bem com a questão, porque eu tenho uma Ah, dificuldade de fazer sim. várias coisas ao mesmo tempo, entende? Aí, se eu ficar mexendo aqui para colocar o som para tirar, eu fico muito atordoada. Entendi. Mas deu Aí, se certo. fosse presencial, eu só a tela ali ia ser mais fácil para mim. Nesse sentido, né? Eu acho. Uhum. Bom, mas tá bom. É só vim ver mesmo como é que tava. Deixa eu ir lá que de repente eles me chamam. Tá. Tá sem Tu tá som, sem áudio. sem áudio. Obrigado. Desirê, então, primeiramente agradeço aí a participação tanto da professora Úrsula quanto do professor Dalmo. Debatemos, né? Você recebeu a nota 10, tá? Pelo trabalho, está de parabéns. O que nós só sugerimos apenas tornar um pouco mais densa, né? Mas eu converso depois com você a sua conclusão, tá? A partir daquele questionamento que a professora Úrsula colocou, até depois você pode rever, né, a gravação, mas é porque faltou só um pouquinho de colocar a sua opinião pessoal, mas não prejudicou o propósito do trabalho. E por parte desse orientador, fiquei muito feliz de tê-la como orientanda, sabe? Eu peguei muito no pé dela, sabe? Ela falou, ela vai desistir de mim, porque eu falei, Desirê tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, tu vai desistir de mim. Ela falou, não, tudo bem, tal. Mas parabéns, tá? E devolvo a palavra a você, Desirê, para a sua manifestação final. Nossa, eu tô muito surpresa, mas muito feliz mesmo. Mas eu quero agradecer, porque eu não ia desistir do senhor, professor, não ia mesmo, porque era o professor que eu, na graduação, todos os professores que estão aqui na banca, são professores que fizeram parte desse processo mesmo de graduação, professores que eu admiro muitíssimo, e o senhor era um desses professores e foi fundamental para esse meu 10. Eu realmente estou surpresa, o professor Áureo sabe o trabalho que deu, né, professor, para a gente concluir a monografia. Eu sou realmente grata, porque pelos ensinamentos do direito mesmo, mas os ensinamentos que o senhor pontuou da vida,
Muito obrigada pela paciência, obrigada, professora Úrsula, admiro muito a senhora, obrigada, professor Dalmo, também, eu acho o senhor, assim, uma pessoa um gentleman, uma pessoa que sempre foi muito solícita comigo nos meus questionamentos em sala de aula. Não sei se vocês lembram, porque vocês marcam as nossas vidas, mas eu sei que são muitos professores, são muitos alunos que passam pela vida de vocês, mas, assim, vocês marcaram muito a minha trajetória acadêmica ali na Emeron, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, realmente, fico muito feliz com esse 10, e muito obrigada, doutor Auro, pela paciência. Professora Úrsula, fica à vontade para caso queira falar. Eu quero agradecer primeiro o convite de estar nessa banca. Professora Áurea, muito obrigada pela experiência, pela oportunidade, por esse momento maravilhoso. A temática eu adoro, então estou sempre à disposição. Muito obrigada, Dalmo. Hoje é a terceira banca hoje, eu com Dalmo. E agradecer o Dalmo pela presença, pelos debates, sempre fazendo a gente puxar. E o que a gente fala desse é o seguinte, você trouxe até informações novas que eu não possuía, então foi um trabalho denso. E aí a gente chega ali no final e fala assim, pá, o que a Desirê pensa? É isso que a gente estava esperando ali na conclusão, daquilo que você se propôs a estudar, sabe? Então, assim, você sempre foi uma aluna muito dedicada, então você é uma aluna que marca, a gente não esquece de você não, tá? Então, assim, a gente sabe o quanto você é dedicada, o quanto você tem posições firmes, sua apresentação foi muito boa, muito segura, tá? Eu estou na torcida por você, pelos seus objetivos, pelo que você deseja, e, assim, agradeço muito por estar na banca, estou muito feliz mesmo. Vá em frente. Pois não, Desirê. Você levantou a mão? Levantei, mas é só para perguntar se eu posso tirar uma foto no final com a banca. Claro, claro. Só tá, no final. Tá, eu vou passar a palavra para o professor Dalmo, caso queira falar, fica à vontade, professor. Como a Úrsula disse, só agradecer o convite de participar de uma banca tão maravilhosa quanto essa, uma apresentação da Desirê muito boa, perfeita na apresentação. Agradecer aqui não só o senhor professor Auro, que é uma pessoa que tem uma humanidade magnífica, que é uma pessoa maravilhosa, é um profissional ímpar, né? É um exemplo, né? Como a professora Úrsula também eu me sinto muito honrado de estar participando, me senti muito honrado de estar participando da sua banca, Desirê, fiquei muito impressionado com a sua apresentação, com o seu trabalho, muito bem impressionado. Muitas vezes, quanto mais o aluno é bom, mais a gente puxa, né, para sempre estar estimulando ali, assim. Então, as perguntas são feitas justamente para estar estimulando aí. Já digo para você, siga aí no seu mestrado, no seu doutorado, e aí com essa temática, com essa matéria que você demonstrou muito domínio e muita capacidade, viu? Parabéns. E muito obrigado, professor Auro. Eu que agradeço, obrigado aí, professores, vocês também são uma inspiração. E é isso, encerrados os trabalhos, né? Você quer tirar foto? Se o professor Dalmo e a professora Úrsula autorizarem também, tranquilo? Vamos lá. Você dá o que aí, Desirê? Ok. Trabalho então encerrado, Everett, obrigado, um bom descanso aí a todos e amanhã trabalhamos.